aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem tivemos um dia relativamente movimentado e com algumas polêmicas. E o vídeo de hoje, que tá aqui em 6 temas, vamos começar falando sobre o estado de São Paulo, sobre as chuvas e sobre a polêmica. A imprensa tentou criar confusão, a imprensa tentou levantar a narrativa, a turma da picanha também, até a própria direita gerou algumas críticas internas. Eu quero comentar sobre isso, quero mostrar algumas coisas e quero relembrar as pessoas que comem muito queijo e têm uma memória fraca. O final desse primeiro tema já fala inclusive sobre as eleições de 2024, uma nota que saiu ao longo do dia de ontem, envolve o carnaval, e eu quero emendar para falar de Bolsonaro, comentar sobre o consórcio que eles andam comentando, quero falar sobre a CPI, conseguiu mais assinaturas, quero também comentar sobre algumas coisinhas extras que se conectam com o nosso terceiro tema, talvez o maior tema do vídeo de hoje: redes sociais, regulamentação das redes, PL 2630, os supergrupos de WhatsApp. Muita coisa rolou no dia de ontem, diversas notícias e até uma que saiu de agora de manhã que complementa uma nota que saiu no Globo. E tudo envolve a necessidade da regulamentação das redes. Tem uma nota também que é bem interessante sobre o evento de hoje, não sei se vocês lembram, hoje vai ter aquele evento internacional da Unesco, com várias pessoas de diversos países, organizações do mundo. O Dilma vai estar lá palestrando, o Foca também, tem uma jornalista brasileira que adora a direita, para não falar o contrário. Pessoas do judiciário brasileiro também vão estar aí, enfim, muita coisa rolando. Quero mostrar para vocês que aqui está aí, né, sendo ventilado, questões inclusivas propostas do desgoverno para a PL 2630. Depois falar sobre Câmara, sobre Brasília, algumas confusões que estão rolando, né, a possível nova federação, PP, União Brasil, como isso pode impactar algumas coisas. Quero falar também do Dilma e os problemas que ele vem tendo, e ele quer abrir a porteira, mas não entregar tudo, porque sabe que vai precisar de cacau para aprovar algumas medidas. Depois vai falar do agronegócio brasileiro, tem algumas coisinhas rápidas de agenda verde que envolve aí as bancadas, são interessantes sobre o PP, e fechando o vídeo, comentar umas coisinhas assim, pequenas reflexões que envolvem o nosso judiciário, o judiciário brasileiro. Então, o vídeo hoje está cheio de coisa, diversos temas diferentes, mas vamos lá. Começar aqui já com uma coisa que gerou polêmica nas redes sociais, principalmente dentro da direita, comentários meio que divididos. Eu acho que a maior parte dos comentários foram de um lado que não era criando polêmica, mas enfim. A Folha de São Paulo fala o seguinte: parceria de Dilma e Tarcísio após chuvas vira contraponto a Bolsonaro e incomoda aliados de ex-presidente. Uma matéria que claramente tenta criar narrativas. Não tem nem o que falar, não é? Isso aqui é inquestionável para mim. Criação de narrativa. Vamos relembrar a memória de algumas pessoas para mostrar algumas coisas, principalmente no que diz respeito de aliança, contraponto a Bolsonaro. Se você parar para analisar os 4 anos de governo Bolsonaro, tivemos até estados que fecharam no azul diante de tanta receita que receberam do governo federal. Isso falando assim no dia a dia, ligados à pandemia. Fora o que a gente vai relembrar, as ajudas que Bolsonaro enviou para estados, vários estados, inclusive estados governados pela oposição. Então assim, não tem nenhum tipo de contraponto. Não existe nenhum tipo de contraponto. E o que existe é a vontade da Folha de tentar capitalizar em cima de uma tragédia. Simples assim. Tentar capitalizar em cima de uma tragédia e tentar gerar polêmica e confusões dentro aí da turma da direita, né? E aí incomoda aliados de ex-presidente. Quais aliados? Você pega a matéria, você lê do início até o fim, não cita o nome de ninguém que estaria incomodado. Teve alguns comentários nas redes de pessoas incomodadas? Sim. Comentário de perfis grandes? Pessoal que está no YouTube? Sim, teve. Mas, beleza, não foi algo assim unânime. Mas continuando, grava aquilo ali que a gente vai, no passo a passo, a gente vai chegar lá. A priori, independente aí de tudo que rolou no dia de ontem, uma coisa que eu acho que vale a pena destacar é a atuação do Tarcísio enquanto governador. Assim que começou a confusão, desde o início, o Tarcísio caiu para dentro, ainda no dia 19, não esperou ontem, né, para começar a se mover. No domingo ele já estava fazendo alguma coisa. E ontem o Tarcísio tomou a decisão de transferir o seu gabinete pessoal para a cidade de São Sebastião, que é o município que foi mais afetado aí pelas chuvas, para estar lá em loco, vendo com seus próprios olhos e poder coordenar melhor suas equipes,
seu pessoal, né, tomar medidas mais assertivas, um pouco mais de informação, porque ele tá lá, ele tá vendo o que tá acontecendo. E falou que não tem diabo para sair. O objetivo disso é acelerar as ações de assistência na cidade, que infelizmente já registraram mais de 35, já tem 40 óbitos. Ele diz: ficaremos o tempo que for necessário, afirmou Tarcísio. Afirmou Tarcísio. E aí, gente, já para falar do contraponto, eu vou até falar do que a esquerda disse, eu vou até trazer, para não omitir, qual é o argumento da esquerda. Só que antes de trazer o argumento da esquerda, tava passando no Twitter, aí eu vi essa postagem aqui da Tsuki. 10 bilhões para cultura, 32,4 milhões para o carnaval, 5 milhões da Cláudia Raia, 2 milhões para as vítimas de Santos. Eu falei, não é possível. 2 milhões? 2 milhões? Aí eu fui atrás das notícias. Até fiz aqui, ó. Se quiser bater um print, mandar pro seu amigo picanheiro. Fala aqui, picanheiro. Você concorda com isso? Você concorda com isso? O picanheiro máximo, né? O Dilma, ele só é um cara fenomenal se você assiste a Rede Globo. Se você encara a realidade, os números, isso aqui parece um grande líder, um grande estadista. 10 bilhões em 2023. Orçamento da cultura, 10 bilhões. Bilhão. Aí para o carnaval são 32,4 milhões. Cláudia Raia é detonada após captar 5 milhões da Lei Rouanet. E é a notícia de ontem: governo federal anuncia 2 milhões para ajudar as vítimas do temporal no litoral de São Paulo. Espero que o desgoverno libere um pouco mais, né? Com o passar das horas, com o passar dos dias, tome outras iniciativas para ajudar a população. Não acho que isso é o suficiente, que muita coisa aconteceu, né? A tragédia foi bem grande. E aí, gente, ontem essa imagem ela foi compartilhada por diversas vezes. Diversas vezes. Assim, diversas vezes. Diversas pessoas diferentes. Não sei nem quem foi que fez. Mas aqui você tem... Aqui é o verdadeiro contraponto. Bolsonaro libera 700 milhões para assistência à população de áreas afetadas pelas fortes chuvas. Aí o Dilma. O governo federal anuncia 2 milhões para ajudar as vítimas do temporal no litoral de São Paulo. Quem a imprensa pinta como o grande estadista, o presidente humano que se preocupa com as vidas? O Dilma, 2 milhões. Quem é o malvado? Bolsonaro, que abriu mão, liberou 350 vezes mais. 350 vezes mais. Aí o que é que rolou? Ah, olha só. Essa nota de Bolsonaro é do dia 31 de dezembro de 2021. Passado um tempo, 18 de fevereiro de 2022, Bolsonaro visita Petrópolis e governo anuncia mais 500 milhões para regiões afetadas por chuvas. Dinheirinho, né? Em janeiro, o governo também editou MP de 500 milhões para ajudar cidades castigadas pelas tempestades. Rogério Marinho destaca montante total de 1 bilhão. Mas quem é o malvado? Quem é o desumano? O desumano é Bolsonaro. É o vagabundo. Ele não presta. Ele não presta. A esquerda ontem estava pontuando o seguinte: Bolsonaro não foi. Quando teve as chuvas, Bolsonaro não foi. Isso é mentira. Tem que ir a Globo para desmentir. Bolsonaro sobrevoa as cidades atingidas por temporal na Bahia. Podemos ver estragos. O tempo passa, né? Além daquela de fevereiro, agora em maio. Estamos fazendo o possível, diz Bolsonaro sobre vítimas em Pernambuco. Bolsonaro também foi lá. O presidente sobrevoou nesta segunda-feira as áreas mais atingidas. A esquerda pegou uma matéria que saiu em vários veículos no final de 2021, que falava o seguinte: Bolsonaro diz que, assim, espera não precisar ir. Acho que foi a chuva que estava na Bahia. Ele falou isso: espero não precisar ir. E a matéria, você dá uma lida. Tem uma promoção no Estadão que falava o seguinte: os aliados acham que não será necessário que Bolsonaro vá, nem ele, nem a Michelle,
Porque Bolsonaro já mandou os seus ministros. O ministro João Roma já está lá, o ministro Rogério Marinho já está no local também, o Tarcísio acho que também já tinha ido. Isso foi em 2021, então os ministros já tinham ido. Ele falou, espero não precisar ir, e foi. Mas independente disso, 700 milhões. 700 milhões. Muita gente criticou o Tarcísio porque ele participou do discurso, o Dilma estava lá, etc. Aí teve diversas justificativas, desde o supra-sumo, assim, não tem como dividir um palanque com o maior, sei lá, o cara que não presta, né? O pessoal usa porque sabe como é, né? Tem aquelas coisas que você não pode nem mais falar, mas enfim, aquele cara não dá, intragável, etc, isso, aquilo, outro, tudo mais, ppp, tititi. E gente, na boa mesmo. Vocês acham que esse discurso ele leva em algum lugar? Quem votou em Tarcísio, votou preocupado que o Tarcísio, não na esperança que Tarcísio fosse igual a Bolsonaro? Alguém achava mesmo que Tarcísio seria o super conservador? Outro ponto, né? Ser conservador é não dividir um local, um evento, lá, fazer um comunicado à população com o presidente da República. Você é o governador do estado de São Paulo, mas você não dialoga com o presidente. Não existe diálogo. Não conversa com o presidente da República. Isso é ser conservador? Esse é um ponto. Segunda coisa. O pessoal, você vê, nos últimos dias, para mim, tiveram algumas notícias que acho que valia a pena fazer algum tipo de crítica. Eu até trouxe aqui em vídeo. Tarcísio, basicamente, convidando o Algor para vir aqui em São Paulo, estado de São Paulo. Vim aqui, não estou no estado de São Paulo. Mas ia a São Paulo, o Algor, para dar pitaco sobre questões climáticas, questões ambientais. O Algor, que só atrapalha, errou todas as previsões que ele já fez na vida. Para mim não adianta de nada. Criticar o Tarcísio aí por deixar, que eu não acho que foi uma decisão dele, foi indicação para mim do União Brasil, que o Guto Zacarias fosse vice-líder do governo, lá na Lesp. Podia criticar por isso? Acho que faz muito mais sentido do que, ele estava lá dividindo palanca, etc e tudo mais. E ainda para mim tem outro ponto, que é o seguinte: a partir do momento que a direita ela abraça esse tipo de crítica, ou ela faz esse tipo de crítica, você vende a ideia para a imprensa que é exatamente o que eles falam. Os bolsonaristas, a direita brasileira é uma turma de extremistas, de radicais, eles não dialogam com ninguém, meu Deus, olha isso, olha aquilo outro. E a gente não está falando de um ativista. Uma coisa é um ativista, uma coisa é um jornalista, é um influenciador digital, uma pessoa comum. Outra coisa é o governador do estado de São Paulo se furtar de estar no local onde o presidente da República está. Ele vai fazer o quê? Vou embora, eu não vou ficar aqui, o presidente da República está aqui. E aí você vê que até no debate de narrativas, aí vocês podem discordar de mim, mas só uma opinião. A imprensa tenta... O que a imprensa tenta vender? Olha como as coisas mudaram. Olha como as coisas mudaram. Agora temos um presidente que se importa com as pessoas, etc e tudo mais. Você não acha que é muito mais útil mostrar para as pessoas que quem realmente se importa é Bolsonaro? Olha aqui, Isso é se importar. Mais de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão de reais. Isso é se importar. Ou vocês acham que é o presidente da República que vai lá com suas mãos calejadas, tirar os escombros, cavar, dirigir a retroescavadeira? Não, não é. Não é. Essa questão do presidente no local é muito mais simbólica do que qualquer coisa. Porque qualquer coisa não vai mudar nada. O ministro tem muito mais poder de ação até na tomada de decisão. Uma coisa muito mais técnica, muito mais óbvia, que ele conhece um pouco ali, até da própria pasta, do que o presidente da República. Sabe, é mais ir de forma simbólica, deixar uma palavra de carinho e abrir o bolso. É isso que o cara vai fazer no final do dia. Vendo essa questão ainda, falando em termos narrativa, a direita podia falar o seguinte, Tá vendo aí? Olha como a imprensa mentiu por diversos anos. A direita nunca se furtou a nada. É a esquerda que se recusava a participar. No dia que a esquerda quis participar, a direita deixou. Podia vender dessa forma. É uma questão de escolha. Você vai vender de qual forma? Que a direita aceitou ou foi a esquerda que teve que ir por pressão? Depende da forma como você vende a história, né? O copo meio cheio, o copo meio vazio. Mas aí gera aquelas confusões inteiras, né? Vai, não vai, vai, não vai. E diante de tudo isso, tem um cenário que eu comentei até com vocês
Anteontem no vídeo, foi até um dossiê sobre isso. Falei bastante do Boulos. Sai essa nota logo no estúdio de ontem falando o seguinte, ó. Vai a Tarcísio ilustra desafio da direita na eleição de São Paulo em 2024. Tá falando da cidade de São Paulo. E a matéria traz algo que é um dado da realidade. A realidade mostra que o estado de São Paulo ele é mais conservador, só que o interior. A capital de São Paulo, a cidade de São Paulo, era um pouco mais à esquerda. O Tarcísio, inclusive, foi vaiado. Ele e o Ricardo Nunes, lá no... como é o lugar? Anhembi. Aí fala, na capital a esquerda se mostra bem mais competitiva. Quem que tá na disputa? Guilherme Boulos. Não sei se vai ser o Ricardo Nunes o candidato, não sei quem é o candidato aí que vai ser o candidato, né? O Boulos já está no segundo turno, isso é uma certeza. Ele vai ter os votos da esquerda. Quem vai ser o candidato direito, não faço ideia. Mas vai ter que, né, se deparar com isso daí. E aí? Vai vir aquele discurso de sempre, da direita? Tem que tentar pegar essa turma que está mais ao centro. No ano que vem, o PSOLista terá o apoio ainda do PT, do Dilma. Vai ter apoio expresso do governo federal e já está trabalhando desde agora, né? Desde agora já tem o apoio e vem tomando suas ações, já tentando construir base para as eleições de 2024. Então, acho que isso aqui é muito mais importante de tudo que está acontecendo, todas as confusões. Mas é a minha opinião. Posso estar errado, óbvio, você não precisa concordar comigo, mas é só como eu vejo as coisas. Eu acho que gastar energia com essa questão não vai ajudar muita coisa. Pelo menos é como eu vejo as coisas. Pegando aí a ponte com relação a 2024. Só essa nota aqui na Folha de São Paulo. Né? Bolsonaro pode responder por gênero no Tribunal Penal Internacional se a justiça do Brasil falhar. Sim, só tem uma opção. Ele é culpado ou ele é culpado. Porque se ele for considerado inocente, a justiça falhou. É isso que a Folha de São Paulo está falando. Querem condenar o cara pelo quê? Aí volta aquele ponto. Vocês acompanham política. Vocês não são normais. Normais vem da matemática. Norma é o que se repete mais do que os outros. É a predominância. A predominância no Brasil são de pessoas que acompanham a política no dia a dia, sabem o que acontece ou não. É da galera da narrativa. É a galera que cai no conto da Rede Globo. Quantas pessoas vocês acham que sabem o valor que Bolsonaro doou e que Bolsonaro foi nos locais, que foi nas localidades? E quando ele falou, eu espero não ir, é porque os ministros já estavam, as pessoas que realmente vão resolver já estavam todos lá. E a ideia de um presidente é muito mais simbólica do que tudo. Quantas pessoas vocês acham que realmente conseguem ter esse entendimento? Eita aí, ó. A mídia já criou a narrativa. Ou é culpado ou é culpado. Ou é culpado ou é culpado. A direita tem que começar a enfrentar a realidade. Ela é injusta, extremamente injusta. A realidade é muito injusta em diversas áreas. Mas se a gente ficar olhando o mundo como ele deveria ser, a gente não vai sair do lugar. A turma que fala que Bolsonaro é culpado a todo custo, talvez, devesse estar apoiando a CPI. A CPI aí, a priori, poderia investigar a fundo, entender o que foi que aconteceu, como rolaram as coisas até acontecer o dia 8, mas, como vocês podem ver, a CPI dos atos golpistas no Senado não deve sair do papel. Primeiro porque o desgoverno não quer. A imprensa não está com nenhum interesse também, é muito estranho isso. E a matéria fala o seguinte, os articuladores da comissão não conseguiram coletar assinaturas após o 1º de fevereiro, quando teve início a nova legislatura. Tinha comentado isso com vocês, que a Soraya ela tinha conseguido 38 nomes, só que foi da turma que inclusive já perdeu o mandato, nem está no Senado mais. Então o pessoal fala, essa lista não vale, foi da legislatura passada. Aliados do Pacheco dizem que ele só aceitará ler o requerimento se houver uma nova coleta de assinaturas. Como o governo faz pressão para que a CPI não vá adiante, a iniciativa não encontra respaldo entre os parlamentares. O entendimento é que, mesmo se a CPI for liderada por aliados do Dilma no Congresso, ela vai acabar desgastando a imagem do governo. E além de desgastar a imagem do governo, também vai dar uma travada na agenda legislativa. E eles não querem tentar avançar com suas pautas o quanto antes. Mas, se a CPI da Soraya não sai, talvez
uma CPMI possa sair. O André Fernandes trouxe aqui a atualização do dia de ontem, falando o seguinte, ó. Sobe para 146 o número de assinaturas. No final da semana passada faltavam, acho que 68 assinaturas, era 61, agora só faltam 25 para conseguir o quórum mínimo. Talvez aí quando acabar o carnaval, a turma aí que está coletando assinaturas já deva ter aí as 171 assinaturas na Câmara, que é o mínimo necessário. Uma coisa que aconteceu no dia de ontem e... Deixa eu ver, saiu na Veja, saiu no Poder 360 e eu acho que saiu também no Estadão. Acho que são nesses 3 veículos. Não lembro de ter lido isso daqui no Globo, por exemplo. Prisão indiscriminada e longa de golpistas é preocupante, diz Nunes Marques. Cássio Nunes Marques. Só que ele não falou em momento nenhum ou utilizou a palavra golpista. Isso aqui é do João Pedroso de Campos, né, o jornalista. Olha que interessante. Abre aspas, a fala do Cássio. Neste momento processual, segundo me parece, as prisões em larga escala, realizadas de forma indiscriminada, em razão dos fatos ocorridos no dia 8, investigados no inquérito 4879, e a extensão temporal dos encarceramentos, revelam-se preocupantes. E levam-me a consignar, desde logo, algumas ressalvas que considero necessárias. Nunes Marques afirma em seguida que a conversão em prisões preventivas ou medidas cautelares alternativas à prisão depende da, abre aspas, identificação precisa dos responsáveis pelos ilícitos criminais ocorridos no dia 8 e a individualização de suas respectivas condutas. Identifica as pessoas e o que cada um fez. Esse fez isso, esse fez isso, esse fez isso. Além da demonstração dos requisitos específicos para o deferimento da custódia cautelar. Ainda conforme o ministro, a prisão preventiva é sempre o último recurso, tornando-se necessário verificar sempre a possibilidade da adoção das medidas alternativas. E mais uma vez, o Cássio, o 100% alinhado, o CAC, ele é CAC, como dizia Bolsonaro, se destacando, votando de uma forma que destoa da maioria. É perfeito? Não é. É o conservador de primeira ordem? Não é. Mas destoa. E o Cássio ainda vai ficar na corte mais alta desse país, se as coisas não mudarem, pelo menos, acho que mais 25 anos. Estamos falando de, no mínimo, mais 6, né? 6 legislaturas. Essa e mais 5. 6. Bolsonaro escolheu como um dos seus critérios pessoas jovens. Relativamente jovem, né? O cara não é novinho, né? O cara tem mais de 50 anos já. Mas que vai ficar lá um bom tempo. Vai ficar um bom tempo. Mas beleza. Eu até volto no judiciário mais tarde. Só que antes, isso daqui é de extrema atenção. Vários veículos começaram a comentar sobre a mesma coisa. E engraçado que eu achei que essa matéria tinha sido de ontem, mas eu tô olhando agora. Essa matéria foi de hoje. E parece que a turma do Estadão teve a mesma ideia da turma do Globo. Baita coincidência. Deve ser talvez porque hoje tem a palestra lá da Unesco, que vai participar várias figuras importantes do mundo e do Brasil. Mas a turma do Globo fala o seguinte, essa matéria é bem longa, eu só trouxe uma parte bem curta dela. Quem quiser ler pode dar uma olhada, mas a parte longa da matéria, longa mesmo, é só explicando as questões do WhatsApp e relembrando os pontos-chave da PL 2630. Então essa parte eu não trouxe, essa parte só falo para vocês. Comunicação de massa em aplicativo de mensagem será foco de discussão do PL das fake news na Câmara. Aí a turma fala o seguinte, ó, para relator, mudança no WhatsApp que permitiu enviar conteúdo até 5.000 usuários altera a natureza da plataforma. E a matéria coloca, a matéria gira em torno disso. Essa mudança no WhatsApp, de grupos, podendo potencializar
né, a transmissão em massa de mensagens, isso é um grande problema e vai ter que se discutir de novo a PL 2630 para lidar com esse problema. Aí fala, né, que a Câmara dos Deputados avalia amolecer que não ia. O 2630, que é o da fake news. O debate na casa é principalmente sobre o fortalecimento da regulação dos serviços de aplicativos de mensagem, após o lançamento no Brasil, no mês passado, da função Comunidades pelo WhatsApp. E também uma forma de atender ao governo, incorporando ao PL um dos pontos defendidos pelo ministro da Justiça, o Flávio Dino, que é a remoção de conteúdos golpista das plataformas. Contribuição do governo. Na semana que vem, a expectativa na Câmara é receber do governo uma lista de sugestões para serem incorporadas ao PL das fake news. Semana que vem. Se vai receber do governo semana que vem, então vocês podem começar a esperar que em março comecem a ocorrer discussões já bem contundentes em relação a isso daqui. E esse projeto será pautado. E eu acho que ele vai ser aprovado. Esse projeto vai ser aprovado. Caberá aos deputados garantir que um bom projeto será aprovado. E não um projeto que vai permitir perseguição. Eu acho que esse projeto vai ser aprovado, gente. Sem querer deixar vocês tristes ou não, acho que vai ser aprovado. O secretário de Políticas Digitais da SECOM, João Brant, concorda com a incorporação, né, das ideias aí do ministro da Justiça. Ele afirma que o governo busca um desenho para trabalhar questões emergenciais no âmbito do PL das fake news, sob a coordenação da Casa Civil, e propostas de longo prazo que discutam temas de plataformas não abordados no texto. Por que eu quis trazer isso daqui? O PL das fake news, que tem vários problemas, a minha humilde opinião, não é bom o suficiente para a turma do desgoverno. Além do 2630, em algum momento, eles querem trazer ainda mais dispositivos para garantir que o Brasil vai estar na rota democrática, sem possibilidade de dar errado. Aí você pega essa matéria que saiu no Globo, que vai na mesma linha, apontando o mesmo problema no Estadão. A do Globo saiu às 4h30 da manhã, a do Estadão saiu às 5. Baita coincidência. Militantes bolsonaristas voltam a se mobilizar em supergrupos nas redes e cobram soltura de presos. O movimento ressurgiu com estratégia atualizada e grupos reúnem milhares de pessoas graças a novo recurso do WhatsApp. Tá vendo como é importante discutir a PL 2630? Tá vendo como realmente essa questão do WhatsApp ela é impactante? Vem para reforçar o que a turma do Globo também está falando. Olha, o WhatsApp, tem que controlar, viu? Isso aqui não tá bom, não sei, viu? Fica de olho. Aí tá lá, e diz que o movimento ressurgiu com a estratégia atualizada. Sempre lendo, o movimento, alguma coisa vai acontecer, viu? Cuidado, o dia 8 não acabou. Ao monitorar grupos de WhatsApp, Chagas, da Universidade Federal Fluminense, observou a formação de 25 diferentes comunidades e constatou que as convocações fazem parte de um modus operandi do bolsonarismo. Então, é um modo de operação. Não dá para determinar se as convocações são, de fato, uma convocação ou se testam a reação das pessoas para ver o que cola e o que não cola, o que tem ou não aderência. É uma espécie de tentativa e erro, ou talvez sejam apenas pessoas comuns que colocam para fora as suas ideias, os seus desejos, e é isso, ele coloca. Se funcionar, funcionou, né? Se colar, colou. Talvez não exista um modus operandi, talvez não exista uma articulação, um gabinete do ódio, como eles adoram falar. Talvez sejam apenas pessoas comuns. Eles sabem disso, né? No final do dia, eles sabem disso. Eles que ficam aí pagando de louco. O importante é ter o controle. Aí, o Jamil Chad vem para trazer alguns bastidores do que deve rolar no dia de hoje. Se a 2630 já está complicada, as ideias do desgoverno ainda vão ampliar, né, o que a 2630 já defende. Hoje teremos aí a turma da Unesco para tentar dar mais um passo.
Em cúpula, Dilma propõe ação internacional contra a desinformação nas redes. Ele vai, né? Isso aqui tá no futuro, né? Vai propor. O Dilma irá defender medidas e cooperação internacional que impeçam que as redes sociais e a internet sejam uma terra sem lei. Você que estava aí, só está banido no Brasil, o VPN resolve, agora está banido do planeta. A mensagem do brasileiro será lida nesta quarta-feira na Unesco, que será a sede da primeira tentativa global para lidar com a desinformação e o discurso de ódio. Mais de 3 mil representantes de governos, empresas, especialistas, sociedade civil, farão parte da iniciativa, que conta com FOCA, nossos micro-ministros. A conferência responde a um apelo global de ação feita pelo Antônio Guterres para enfrentar a disseminação da desinformação e a negação de fatos cientificamente estabelecidos. Sobre isso daí, nos últimos dias está sendo muita notícia aí da área da saúde, que parece que a ciência ela não estava tão estabelecida assim. Está aparecendo umas notícias que vêm saindo. Mas não importa. O que ele chamou de ciência, na verdade, é a opinião deles. O que eles pensam é ciência. E se você discorda dele, não é ciência. E isso, né, representa um risco existencial para a humanidade. Toda hora é um risco que a humanidade vai acabar. É a questão climática, é a fake news, é a desinformação. Meu Deus do céu. É o peito da vaca. A conferência, na realidade, faz parte de um processo de consultas globais para definir diretrizes comuns para tratar deste assunto. A Unesco quer finalizar, né, tudo e publicar diretrizes em meados de 2023. E aí, olha qual a esperança. Que essas diretrizes, que vêm da Unesco, de fora para dentro, sejam utilizadas pelos governos, órgãos reguladores, judicial, sociedade civil, ONGs, mídia e as próprias empresas digitais. Ou seja, o país ele não tem as suas leis. Ele vai seguir o que a Unesco mandar. Para ajudar a melhorar a confiabilidade das informações online, promovendo ao mesmo tempo a liberdade de expressão e os direitos humanos. A situação brasileira é alvo de especial atenção por parte da comunidade internacional. Por quê? Por causa da avalanche de desinformação durante a campanha de 2022. Ah, sim, contra Bolsonaro, que ele ia... Como é que o Janones falava? Eu não lembro, eu não sei se era confiscar ou sequestrar as aposentadorias. Nossa, era um negócio assim absurdo. Não, ele vai fazer o que o Collor fez, meu Deus. Cara, aquilo é um absurdo. O que foi feito contra Bolsonaro realmente foi um grande absurdo. Só que o Jamil Chad, ele não tá falando disso. O Jamil Chad, ele cria aquele espantalho, né? Que muita desinformação foi feita pela direita. Jamais, a esquerda nunca fez nada de errado. O Janones, na verdade, ganhou até um prêmio. Eu não sei porque não chamaram o Janones para ir para essa palestra. E o estabelecimento de estratégias por parte do governo de Jair Bolsonaro de atacar a ciência, adotar o negacionismo em diversos setores. Negacionismo é discordar dos iluminados. Agora, o Brasil vai defender uma regulação das redes que garanta o equilíbrio entre o direito à liberdade de expressão, mas também a proteção da integridade das democracias e a capacidade da sociedade de lutar contra a desinformação. Que lindo. A avaliação do Dilma é que qualquer regulação terá de ser um processo transparente, sim, vai ser, com a participação da sociedade civil. Você não é sociedade civil. Sociedade civil é a turma da esquerda. São influenciadores da esquerda. E são ongueiros. Se você não é de ONG, de esquerda, ou influenciador da esquerda, você não é membro da sociedade civil. Você não tem espaço. Isso aqui é balela, né? Discurso bonitinho do Jamil Chad. O governo não quer deixar nas mãos das grandes empresas do setor o debate e insiste que o processo precisa ser debatido por governos e especialistas de todo o mundo, ou seja, a turma da esquerda. A esquerda, junto com os especialistas da esquerda, precisam determinar. É o que ele quer. O Dilma ainda vai usar os ataques contra dia 8, né? Vai usar o dia 8 para falar, meu Deus, como é o problema. Aí vai falar que foi muito parecido com os Estados Unidos. Por fim, um dos objetivos do governo brasileiro é ainda impedir que sejam as empresas do setor digital que determinem o destino das democracias. Deus está vendo. E aí, para encerrar aqui esse tópico, Grupo pela Democracia, anunciado pela gestão do Dilma, patina após quase 2 meses. Mesmo patinando, não está parado.
pode esperar um pouquinho que ele vai aparecer. O início dos trabalhos da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia é incerto, não tendo nem ainda começado as discussões do grupo que contribuirá para regulamentar a unidade, né? A questão aqui é da AGU. Isso acontecerá apenas no fim deste mês, quando também será anunciado o cronograma dos trabalhos do grupo. A futura Procuradoria tem como principal objetivo atuar em nome da União em demandas de resposta e enfrentamento a desinformações sobre políticas públicas. Será que é só isso que eles vão fazer? A turma tá vindo com tudo. Esse ano, pode anotar aí, o 2630, eu diria que no primeiro semestre. Primeiro semestre vai ser votado e vai ser aprovado. Eu espero que o texto que seja aprovado, ele realmente garanta que quem vai ser punido é quem faça a coisa errada. E não que sirva de uma lei para perseguir opositores. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Brasil, às vezes, nos decepciona. Às vezes nos decepciona muito mais vezes do que nós esperamos. Mas é do jogo, faz parte da vida. Enfim. Continuando aqui, falar um pouco de Brasília. Veja como são as coisas. Dilma acredita já ter votos para aprovar pauta-chave na área econômica. Com a pauta, arcabouço fiscal. Tem que ter 257 votos. Ele acha que ele já tem. Será? Talvez tenha. A depender do que vai ser proposto. Eu acho realmente difícil não aprovar essa questão do arcabouço fiscal. Não sei que seja algo muito absurdo. Fala assim, isso aqui é absurdo, impossível, etc. Não vai ser algo assim que o Dilma que escreveu, né? Ele consegue vai pegar a turma da esquerda para criar alguma estratégia. A não ser que seja realmente muito absurdo, não vai aprovar. Não acho que isso aqui é uma pauta que vai dar para medir a força do desgoverno na Câmara, principalmente na Câmara, porque o Senado é da turma do Pacheco. Na Câmara, quando fala de COAF, quando fala de FUNASA, aí sim eu acho que a gente dá para olhar o que realmente vai rolar. O recado de Meirelles sobre a disputa de espaço entre Mercadante e Haddad. Tá claro, tá todo mundo vendo que tem uma treta. E aí o Meirelles, ele defende que tem que aprovar para ontem uma nova âncora fiscal. E ele diz que é visível a intromissão do Mercadante, que é do BNDES, na discussão sobre o tema. E diz que isso é uma disputa por protagonismo. Tá todo mundo vendo. E, como você pode ver, não sei, eu acho que o Meirelles, acho que ele tá meio que do lado do Haddad. Não sei se isso é bom ou ruim, mas tá do lado do Haddad. Você vê que o Haddad realmente vem caindo no gosto da turminha da Faria Lima. Segundo o banqueiro, ele vem ouvindo as pessoas certas. Se isso é bom para o povo, para o Brasil, não sei. Após federação com União Brasil, grupo de Lira espera ter espaço no desgoverno. Serão 115 deputados, se não estou enganado. Mas está aí, né? O grupo de Lira acredita ter força para ocupar posições estratégicas e até voltar a reivindicar pastas como saúde ou educação. O objetivo é que a União Brasil ocupe espaço semelhante ao do MDB em gestões anteriores à do PT. O Centrão espera que votações de medidas provisórias como do CARF indiquem que o Dilma precisará da União Brasil para governar. Já o Planalto busca ganhar tempo até abril para construir maioria sem ceder mais cargos no primeiro escalão. O União Brasil conseguiu realmente se tornar, neste momento, o fiel da balança. Fiel da balança. O PL se declarou oposição. Vai ter ali um grupinho que vai votar a favor. O PP, República Independente, né? Daquele jeito. Aí meio que sobra a União Brasil, dos grandes partidos. Tem uma bancada maior. Tem uma turma que pode realmente fazer algum tipo de oposição. Ou pelo menos ser independente. Se tornou o fiel da balança. A que ponto chegamos no Brasil? Dependendo do União Brasil, para pautas que não deveriam avançar, não avancem. A desconfiança com o Alcolumbre na criação da federação com a União Brasil. Mas para isso sair do papel, né? Algumas coisas têm que rolar. E as coisas estão avançadas. Tem tudo para sair agora já em março. Mas parece que o Alcolumbre aí entrou no meio de campo, dizendo que quer ajudar a resolver as coisas, né? Só que a turma vem vendo a participação do Alcolumbre com restrição nas negociações do projeto. Desde o início, articuladores da proposta avaliam que o Alcolumbre pode ser usado pelo Dilma para tentar minar a federação e que o próprio senador teria interesse em boicotar o superbloco. Faz sentido. Se for confirmada,
A poderosa nova força política vai aumentar a pressão para que seja contemplada com cargos no desgoverno, o que, por consequência, forçaria um deslocamento da influência do Alcolumbre, que tenderia a perder espaço. E neste momento, o Alcolumbre tem 3 ministérios. Ministro do Turismo, a Daniela, ele e o Bivar. O Juscelino, da Comunicação, o da Estrada de 5 milhões, ele e o Bivar. E o Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, aí é 100% Alcolumbre. Vai perder a boquinha. E o Dilma também não quer uma bancada dessa. Dilma tá cheio de aliados. E o Alcolumbre é um desses aliados de primeira hora. Para garantir que vai ter algum tipo de força, e aí, mais uma vez, se o desgoverno realmente tivesse um projeto de nação que fosse trazer melhorias para o Brasil, ele não precisaria estar fazendo coisas como essa. Dilma vai distribuir cargos do 2º escalão nos estados. Não é para os técnicos, é para os aliados, para garantir votos. Segundo integrantes do desgoverno, era preciso esperar a organização das bancadas, né, para que os pleitos fossem ordenados. Também haverá distribuição de postos secundários nas coordenadorias regionais da Codevasf, do DENOX. Sobretudo para estes, o PT exige compensações por ter aceitado abrir mão das primeiras vice-presidências da Câmara e do Senado nas eleições das 2 casas, que aí foi no começo do mês, né? Mas outras siglas do Centrão também estão na disputa. E aí, nessa entrega de cargos, além de entregar os cargos, a turma da picanha também quer se certificar que irão remover os bolsonaristas. Uma das preocupações nas trocas de cargos será desalojar nomes atrelados ao bolsonarismo. Muitos deles anônimos. Meu Deus, porque o que aquele cara vai fazer? Vai sabotar o país? Vai jogar contra? Não, talvez ele não vai querer tomar alguma medida absurda, que tem tudo para rolar. A administração da esquerda deixou um rastro de destruição, que agora em 2022 que a coisa veio começando assim a dar uma melhorada. Na verdade, o Temer, desde a época do Temer, começou uma reconstrução, né? Mas para voltar assim uma normalidade um pouco maior em alguns setores, só lá para 2022. Mas eles já querem destruir de novo. Aí diz que o desgoverno hoje vai ter uma base de cerca de 270 deputados e 53 senadores. Pode aprovar um arcabouço fiscal. 257 votos. Mas as reformas, as grandes reformas, tributária, administrativa, tudo que for uma PEC, são 308. Tá faltando voto. Há no governo, porém, quem defenda que as nomeações sejam feitas a conta-gotas e nas vésperas de votações importantes. Ou seja, o desgoverno não tem uma base. Vai ter que ficar dando carguinho, ficar liberando verba, fazendo uma coisa aqui, uma coisinha colar, para conseguir quórum, conseguir grupo para ver se aprova as suas ideias. Espero que nenhuma seja aprovada. Nenhuma, zero. Enquanto o país segue sem uma agenda econômica, olha isso daqui, gente. É inacreditável. Tinha que ser do PT. A Érica Cocai propôs um projeto que quer obrigar linguagem inclusiva em documentos oficiais. Aqui não é todos. Não tá falando de todos. Mas aqui é o seguinte. Ela quer, basicamente, criar redundâncias. Porque a língua portuguesa, vocês sabem, quando você fala todos, você está falando de todos e todas. É uma palavra só, né? Quando você fala assim no pluralzão, tem um monte de gente, você precisa falar boa noite a todos e todas. Você não precisa falar isso. Mas a Érica Cocai, ela quer, porque quer a todo custo. Porque isso aí é essencial e agora o Brasil vai andar para frente. Ela quer que atos normativos, editais e outros documentos da administração pública tragam o uso de vocábulos que designem o gênero feminino em substituição a vocábulos da flexão masculina. Na prática, com a linguagem inclusiva, um texto oficial deveria conter, por exemplo, as palavras todos e todas, sem reduzir os vocábulos à flexão masculina para se referir a homens e mulheres. Isso vai mudar o quê? Nada. Nada. Isso aqui é só um início para começar com todos e todas e abrir espaço lá na frente, o cara falar, ó, isso aqui não é inclusivo o suficiente. Tem que ser mais inclusivo. E para ser mais inclusivo, aí sim entra o todes. O todes. Não sei nem como é que se fala. Por outro lado, enquanto a Érica Cocai tá com essas ideias, a turma da direita, não a nível federal, mas a nível estadual, segue
apresentando algumas propostas, seguindo também uma agenda mais ideológica, a esquerda também. Aí você vê, ó, Assembleias Legislativas replicam pautas polarizadas das eleições em projetos de lei. A LERJ, por exemplo, a direita quer proibir instituições de destino e bancas examinadoras de seleção de concursos, além de documentos oficiais e ações culturais, esportivas, sociais, publicitárias, que recebam verbas públicas de uso de novas formas de flexão de gênero e de número, ou seja, o todes. Não querem isso? Não, sem todes, pelo amor de Deus. Mas ele colocar aí, tá aí, né? Sua pauta inclusiva. Você vê que realmente é totalmente oposto. Já o Anderson Moraes, do PL, apresentou duas outras pautas bolsonaristas. Isso aqui é só de bolsonarista, viu? Se você se identifica com isso, é porque você é bolsonarista. Proibição da transição de gênero a crianças e adolescentes. E uma que torna facultativa a apresentação por parte dos pais do comprovante nas cadernetas das crianças. Não tem que apresentar. Não precisa. Se você não quiser, é sua liberdade. Então, liberdade e bloquear, né, algumas coisas para crianças, isso daí é só quem é bolsonarista, viu? Em contraponto, aí fala de várias coisas que a turma da esquerda quer fazer, dentre elas, aí você vê, olha as preocupações da esquerda. Vai melhorar o cenário econômico brasileiro? Não. Só que isso daqui envolve a narrativa. A narrativa. Dani Balbi, do PCdoB, apresentou propostas para a retirada de nome de militares e também do pai de Bolsonaro de escolas estaduais. Não pode, as escolas não podem ter nome de militares. Tem que destruir qualquer chance. Tem que botar o nome de Che Guevara e Paulo Freire. Lá em Minas Gerais, a Assembleia, outro grande projeto para melhorar a vida da população. Tem uma proposta em apoio, é uma proposta de apoio. Não muda nada, é só uma proposta. Não, a Assembleia Estadual de Minas apoia a vereadora do PT, Maria Tereza Capra, né, porque ela vem recebendo ameaças, que ela teve ela foi caçada, por quê? Porque ela acusou pessoas comuns que estavam cantando o hino do Brasil e botaram a mão para frente de ser grupos NZ. E isso não aconteceu. Aí depois dela fazer todo esse absurdo, ela foi caçada, mas agora quer pagar de vítima. E a turma do Globo meio que desinforma, né? Pode denunciar, ela não denunciou nada. Não tem nenhum tipo de denúncia, ela mentiu, é uma coisa bem clara. E esses jornalistazinhos, eles continuam nessa insistência tem mais de 10 anos. Todo mundo que eles não gostam é NZ. Todo mundo. É inacreditável. Seguindo com essas pautas legislativas, mas voltando aqui um pouco para Brasília para falar do agronegócio, do agro brasileiro, olha que bonito. Petista ganhou Conab como prêmio de consolação. É a Companhia Nacional de Abastecimento. Quem vai tocar essa companhia é um rapaz chamado Edgar Preto. O pai dele se chama Adão Preto, é líder histórico da agricultura familiar no estado e um dos fundadores do MST. Com o Conab na mão. Fontes ligadas ao setor garantem que a principal razão para o atraso da nomeação é a pressão de parlamentares ligados ao agronegócio para que a Conab retorne ao Ministério da Agricultura. E, segundo o Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar do Agro, a coisa pode sair do papel. É o que está na matéria aqui do Eduardo Giroto. O apelido que ruralistas deram ao Ministério da Agricultura do Dilma. Falando que o Ministério da Agricultura agora ganhou o nome de Ministério da Exportação. Porque foi a única coisa que sobrou. Só sobrou isso. Não sobrou mais nada no Ministério. Eles falam o seguinte: o Dilma tirou do Ministério da Agricultura o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, tirou a Conab, e o CAR, isso aí foi para o Desenvolvimento Agrário, que está com Paulo Teixeira, e o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, foi parar no meio ambiente. O CAR, inclusive, é o que você precisa para a questão da due diligence europeia, para você certificar que a sua região, a sua terra, é um local que protege o planeta e você pode vender sem nenhum problema. O Dilma também recriou o Ministério da Pesca, foi parar no PSD.
Sobrou o que para a agricultura? Nada. Só exportação. Aí o Pedro Lupion apresentou a emenda para o Ministério da Agricultura recuperar o organograma que tinha no governo Bolsonaro. E Lupion tem dito que não conseguirá reverter todos os atos do Dilma, mas garante ter votos suficientes para aprovar a volta da Conab e do CAR para a parte da agricultura. A ver, a esperar. E a turma segue aí trabalhando. Isso aqui é uma pauta que normalmente não tem tanto apelo, mas essa questão, principalmente do CAR, ela tem um impacto grande, grande mesmo. Quando essa questão do CAR ela começou e teve a due diligence, eu converso com às vezes uma outra pessoa aí do ramo do agro, teve muita gente que ficou meio que descredenciado, ficou basicamente proibido de vender. Porque o CAR tá com isso, aquilo, basicamente proibido de vender. Imagina ficar na mão do Ministério do Meio Ambiente. Espero que a turma consiga realmente dar um jeito. E isso daqui me gera um certo alerta, e já tem um pouco de tristeza também. Sobre a Comissão do Meio Ambiente na Câmara, talvez não fique com o PDT, que vai abraçar de vez a agenda climática, deixou clara lá, né, o parlamentar, e fala o seguinte, que a tendência é que o PP mantenha o controle. O comando, quem estava no comando no passado era o Kovács Filho, do PP do Rio Grande do Sul. Ele é ligado à bancada ruralista. E aí agora, segundo os líderes governistas, o PP já sinalizou que deverá indicar um deputado mais alinhado com a pauta ambientalista. Continua com o PP, mas agora é mais alinhado. Mais alinhado para quê? Para quê? No mínimo é um alerta na cabeça. Mas preferia que ficasse com alguém realmente que saber ligado ao agro. Mas enfim. Algumas coisas que só acontecem acho que no Brasil, mas em nenhum lugar do mundo. O Rubens Valente, que é da agência pública, fala o seguinte, ó. A revelia das lideranças indígenas e da FUNAI. E sem divulgação prévia. O Chico Rodrigues pousou na terra indígena Yanomami. Meu Deus. Como ele ousa? Como um brasileiro ousa pisar no Brasil? Ou não é mais Brasil? Gente, na boa, vocês já pararam pra pensar por alguns segundos nisso? Um ser humano, ele só tem que pedir autorização prévia para entrar no lugar quando é privado ou quando é outro país. Você precisa de um visto, a depender do país. Não, mas no Brasil, o direito de ir e vir, porque não é questão... Eu entendo, né? Meio que privado, mas assim, é meio estranho isso ao mesmo tempo. Não pode entrar na terra. Terra gigantesca. E nesse caso, ele tá na frente desse grupo de trabalho que vem acompanhando a questão Yanomami. Ele tá participando. Ele participa do grupo de trabalho. O David Agap fala o seguinte, ó, criaram um território dentro do país que não pertence mais aos brasileiros. Querem proibir a inspeção de um senador federal com base em notinha de repúdio de ongueiro, produtor de lorotas. É a situação que tá. Estamos em fevereiro de 2023. Ontem eu vi essa postagem aqui, ó, ela rodou dentro da esquerda. O Aldo Ribeiro compartilhou. Aí o cara fala o seguinte, ó, saudades da época que era a teoria da conspiração. Aí é o seguinte, ó, parceria com a Mais Unidos e apoio da plataforma Parceiros pela Amazônia, Embaixada e Consulado dos Estados Unidos oferecem programa de ensino de inglês para indígenas da Amazônia Legal. Confira a matéria do ECOA UOL e conheça o Access Amazon. Você vê, né, como são as coisas. O brasileiro não pode entrar na terra. Não pode ter contato. A turma religiosa, esse apoio todo, não pode deixar evangelistas entrarem. Ih, rapaz, pregar lá dentro de jeito nenhum. Mas aprender inglês pode. Aprender inglês pode. Ensinar português, não, é muito difícil. Mas o inglês pode. Esse é o Brasil da picanha. O Brasil da picanha. Ontem a Soraya me marcou nessa postagem, eu fiquei de cara. Ela me postou uma postagem de uma revista, fala o seguinte, ó, um amplo movimento de pessoas, de psicólogos até ativistas, está desenvolvendo recursos como programas de 10 passos para o luto climático. Você está de luto. E nova linguagem para ajudar as pessoas a processar o impacto psicológico das mudanças climáticas.
Eu achei que era meme, achei que era montagem. Eu fui checar, a postagem tá aí, ó. Acredite se quiser. Vamos, se você tiver com luto aí, se não tiver bem, no psicólogo já estão, calma. O planeta será salvo. E o pior, gente, é que isso daqui, se não entender essa questão do psicológico, não é aleatório. Olha essa manchete. Olha essa manchete. Derretimento da geleira do apocalipse. Cara, eles botam esses assuntos de uma forma que parece que é pra botar medo no coração das pessoas. O cara vê e fala assim, meu Deus do céu, o mundo vai acabar. E agora? Tem que fazer alguma coisa. Quando o cara diz que tem que fazer alguma coisa, menos mal. E quando o cara gela, e é tanta notícia, tanta notícia, tanta notícia, o cara começa a ficar preocupado. Não, o mundo acabou. Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? O cara entra em desespero. Tem um monte de gente aí, boca aberta, que acaba acreditando. Vocês viram aí o que aconteceu do ano de 2000, principalmente 2020. Principalmente em 2020, como as pessoas perderam a razão e começaram a tomar medidas que impactariam não só a vida delas, mas como de todas as pessoas, de uma forma que eu acho que surpreendeu, assim, como o ser humano consegue, sei lá, ser manipulado. Essa é a palavra mesmo, assim, não tem nem meio termo. Como o ser humano consegue ser manipulado. E a turma tá aí, ó. Ó, a geleira do apocalipse. A do apocalipse, viu? Vixe, agora a do apocalipse está derretendo. O apocalipse vai começar. E o Jordan Peterson, que vocês devem conhecer bem, o cara é bem famoso aí do mundo. Ele compartilhou um artigo, eu não vou trazer aqui, mas eu resumo para vocês bem rápido. E chama minha atenção porque é de uma universidade, ou seja, é um estudo científico. Estudo científico que fez um estudo para medir se o racionamento pode ajudar na luta climática. E não é racionamento de energia, é racionamento de tudo, inclusive de comida. A matéria fala e fala que sim, o racionamento pode ajudar. Você dá para as pessoas uma espécie de crédito de carbono, ela vai lá, ela compra comida, acabou, irmão. Acabou. Você só pode comer o que você tem direito. Não, acabou sua cota de comida. E ele falou que sim, a Universidade de Leeds diz que sim, isso ajuda. Ajuda, viu? A coisa tá avançando rápido, isso aqui foi de ontem. E aí, enquanto isso, a turma tá muito preocupada com o planeta. Do jeito que as coisas estão no Brasil, já estão difíceis. Imagine você criar um novo imposto no Brasil. Imagine você criar uma nova taxa no Brasil para proteger o meio ambiente, o planeta, etc. Tudo mais, papapá. Conta de luz sobe 48,7%, puxada por imposto e subsídio, enquanto o custo da energia avança 28,5%. Olha o preço que as coisas já estão. Olha o preço que as coisas já estão. Vai criar mais e mais impostos, taxas. Vai ficar cada vez mais inviável. E quem mais sofre com isso daí é a população mais pobre. Mas não adianta muito explicar, né? Enfim. Seguindo aqui na nota final de forma bem rapidinha, comentários bem breves. O primeiro deles é o seguinte: escândalo das Americanas opõe advogados aliados ao Dilma e do PT. De um lado, das Americanas, você tem o Zanin. Do lado dos bancos, como por exemplo o Bradesco, você tem o Valfrido Vardi, um amigo do Boulos. A gente falou dele recentemente. Ambos fazem o L. Eu acho que assim, quando você pega essas grandes confusões, esses grandes nomes do judiciário, você dificilmente vê alguém mais à direita. Dificilmente você vê alguém mais à direita. E eu acho que isso é um questionamento que deveria ser feito, né? Por que não tem nomes mais à direita? A turma da direita não gosta de estudar, a turma da direita, sei lá, segue por outros caminhos. Mas quando você vê, né, os bambambãs, normalmente sempre puxa um pouquinho mais para a esquerda. Outra coisa no âmbito do judiciário, isso é uma matéria na Folha falando o seguinte, ó: indicações para tribunais de contas privilegiam políticos e ignoram o caráter do cargo. Os tribunais de conta, que custam cerca de 10 bilhões aos cofres públicos, muitas vezes são nomeados, né, os cargos, ignorando o caráter técnico da função. Tanto em esfera federal como estadual e até municipal, vários políticos de carreira, alguns deles parentes de mandatários ou envolvidos em imbróglios com a justiça, são indicados conselheiros em um órgão capaz de tornar adversários
inelegíveis. Há propostas legislativas para tornar as nomeações mais rígidas, mas nenhuma delas foi adiante. Segundo o texto constitucional, pode ser indicado ministro ou conselheiro do Tribunal de Contas alguém que tiver mais de 35 anos, idoneidade moral, reputação ilibada, notórios conhecimentos de administração pública e mais de 10 anos de exercício em função que dê conhecimento para exercer atribuições das cortes administrativas. Gente, no final do dia, qualquer profissão, qualquer pessoa. O Senado aprovou? Passa. A nível federal, quem aprova é o Senado. A nível estadual, são as assembleias. A nível municipal, são as câmaras municipais. Está aprovado? Já foi. Simples. Recentemente, reportagens da Folha mostraram importantes figuras políticas tentando emplacar familiares nos tribunais. Um dos exemplos é o Rui Costa, que tenta incluir a esposa no Tribunal de Contas dos municípios da Bahia. E o governador do Maranhão, Carlos Brandão, que tem seu sobrinho, Daniel Itapari Brandão, como favorito ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Esses daqui são alguns temas que eu acho que, no mínimo, mostram que os problemas que a gente tem em alguns setores, eles são muito mais amplos do que assim, essa pessoa é o grande problema. Não. O judiciário, quando a gente olha ele do início até o fim, eu acho que a solução passa não, solução não tem. Não tem solução. Pode ter alguma melhora. Eu acho que algum tipo de melhora pode vir com que o Ramagem, por exemplo, vem propondo. Uma reforma no judiciário. Reforma no judiciário. E às vezes não significa nem só a reforma de quadros, de cargos, de nomeações, até quem sabe do que se ensina na faculdade de Direito. Porque você para e olha, uma parte da galera que se forma, sai todo mundo fazendo o L. E só para encerrar, olha o Pacheco, vai palestrar em abril na conferência do LEAD em Londres, junto com o Randolfo Rodrigues e o Contará também vão estar lá. Fazer o que em Londres eu não faço ideia, mas o Dória segue trabalhando como nunca aí nos bastidores. E a turminha segue aí todo mundo junto e misturado. Aqui estão os links das matérias do vídeo de hoje e nós ficamos por aqui. Igual meu trabalho, passa no canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição, sempre falo isso. Compartilhe o vídeo, vai cair teu dedo, com fé em Deus. Espero poder estar aqui amanhã e também ver vocês. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!